Agradeço novamente o pastor Joel, que me fez o convite, agradecendo ao nosso pastor Paulo também, que é uma bênção de Deus na nossa vida, e também o nosso pastor Eduardo, segundo vice-presidente, que coordena o trabalho de comunicação de nossa igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, não esqueçam de compartilhar esta live, que eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela sempre atinge o objetivo. E muitas vezes a gente pode não dar valor, mas uma palavra, uma pessoa recebe e transforma a vida. Mesmo que seja aquela, muitas vezes, que você até não gostou muito, mas entenda, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra, não somos nós. Então é Deus, é pelo Espírito Santo que convencemos o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Meus queridos, quero hoje estudar um pouco com vocês a carta de Paulo, escrita à igreja de Éfeso. Eu vou focar no capítulo 6, que é na conclusão da palavra, mas eu queria falar um pouco da carta de Paulo a Éfeso. Quando você começa a carta e ao longo dos 5 capítulos anteriores, você vai ver que o objetivo de Paulo é instruir-nos de como a gente andar com Cristo, da nossa caminhada, como a gente representar esse Deus tão maravilhoso nesta terra. A realidade é que Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, ele deixa bem claro que nós somos cidadãos dos céus e temos que representar esse Deus de uma forma maravilhosa. Ele descreve sobre o casamento, ele descreve sobre nós vivermos em comunidade, ou seja, os temas de cada parte da carta de Paulo aos Efésios foca muito em como devemos ser para estarmos em Cristo e termos a morada eterna. E quando a gente chega no último capítulo, capítulo 6, uma passagem extremamente conhecida por todos, que são a armadura de Deus. O texto começa assim no versículo 10 do capítulo 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, permanecendo inabaláveis depois de terem feito tudo. Quando Paulo inicia esse texto, no verso 10, ele diz finalmente, ou seja, após ele tratar com a igreja de Éfeso ao longo dos outros 5 capítulos, e orientando cada um sobre como deveriam agir, como deveriam ser em comunidade, como deveriam ser um com o outro, como deveriam representar Cristo, como deveriam ensinar, pregar, ou seja, como ser um cidadão dos céus nessa terra, como representar o reino de Deus entre aqueles que você conhece, ou seja, nós temos esta obrigação. E Paulo termina ali, finalmente, ou seja, depois de tudo isso, depois de você realmente viver o Evangelho e através da sua vida as pessoas puderem ver Deus, mesmo com todas as dificuldades que você possa passar, porque imagina só, Paulo, nesta época, assim como os cristãos dessa época, eles eram perseguidos. Não pense que existia uma teoria ou uma teologia ou algo da prosperidade na época de Paulo. Na realidade, não. Os romanos, a igreja de Jerusalém, dos judeus, perseguiam os crentes e levando inclusive à morte, alguns a crucificar, assim como nós vemos na palavra de Deus, outros indo para arenas dos leões e morrendo. Ou seja, não pense que quando nós lemos a Bíblia Sagrada,
no Novo Testamento, nós temos um mar de rosas. Não, na realidade não é. O povo de Deus era extremamente perseguido e em muitas situações eles não podiam cultuar livremente. Eles tinham que cultuar a Deus escondidos. Nós sabemos disso, mas parece que ao longo da nossa vida cristã nós esquecemos que quando Paulo, quando Pedro, quando os apóstolos, quando nós lemos as cartas e os exemplos e os ensinos do Novo Testamento, nós achamos que o seguinte: o cristão não tem que ter luta, porque nós lemos palavras de vitória, nós lemos como Deus opera. Quando você lê um salmo como 18, que bênção de Deus, que você só vê vitória, como Deus te estabelece, como Deus cuida de você. E é uma realidade, esse Deus é um Deus poderoso, Ele cuida. Mas nós temos que entender que nós estamos vivendo num mundo de pecado, num mundo de destruição, num mundo onde Satanás, o diabo, ele governa, ele tem todos os seus servos, seus escravos que estão aí, na verdade, fazendo aquilo que ele deseja, ou seja, pecado em cima de pecado. E nós estamos vendo as portas da volta de Jesus Cristo, né, para resgatar, para levar consigo a sua igreja e ressuscitar os mortos, para estarmos sim junto com Ele nos céus durante 7 anos nas bodas do Cordeiro. Então, pense, nós não estamos vivendo num período onde vamos viver mares de rosa. E quando Paulo ensina na carta, ele escreve aos Efésios, falando sobre a unidade do corpo de Cristo, falando sobre os procedimentos do Filho da Luz, falando sobre a nova vida em Cristo, a nova humanidade em Cristo. Ou seja, quando Paulo vem ensinando ao longo da palavra de Deus, ensinando cada crente ali da igreja de Éfeso, não só a igreja de Éfeso, porque nós fazemos parte e hoje lemos este escrito e aprendemos com Paulo e aprendemos com o Espírito Santo. Paulo, na verdade, está admoestando a igreja para que a igreja realmente tome uma posição séria de evangelismo, de ganhar almas, de na realidade apresentar Cristo com a sua própria vida. Então, eu e você, na realidade, temos que sempre tomar muito cuidado em quê? Em estarmos realmente na presença do Deus vivo. Nós não podemos esquecer que o nosso foco principal não é os bens da terra. O nosso foco principal é os céus. Nosso foco principal é estar com Cristo na glória e morar eternamente com Ele. As situações da vida, as bênçãos que Deus pode nos dar, ainda mais na época que a gente vive, que de certa forma temos liberdade de culto, podemos ir no culto segunda a segunda, de manhã, tarde à noite, adorar esse Deus publicamente, podemos ir para uma praça, pregar o evangelho, podemos andar com a Bíblia na mão, na rua, podemos fazer essa live onde o mundo todo pode assistir e saber que você, que eu, somos servos do Deus vivo. Ou seja, nós não precisamos nos esconder hoje, como muitas vezes ali na época de Paulo, inclusive, eles escondiam para pregar o Evangelho. Então nós vivemos hoje um momento realmente abençoado. Mas nós não podemos esquecer ou deixar que esses momentos de bênção confundam nossos objetivos reais. E os objetivos nossos reais, na verdade, é lutar com Deus contra Satanás e os seus dominadores, como nós lemos aqui no verso 10 em diante. Tomar toda a armadura de Deus. Para quê? Para podermos estar firmes contra as ciladas do diabo, do inimigo da nossa alma, Satanás. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, buscando uma única oportunidade para que nós caiamos e esqueçamos do nosso Deus, do Deus que nos resgatou, que morreu na cruz do Calvário, e a herança de Deus que nós vamos estar ali estando com Ele na glória. Satanás, pense, Satanás não tem nenhum outro objetivo
Satanás, ele não quer riqueza, Satanás, ele não quer poder, Satanás, ele não quer nada disso, porque ele, muito mais do que você, ele sabe exatamente o destino dele. Satanás, ele tem certeza do que vai acontecer com ele quando Cristo voltar. Sempre vai ser. Ele sabe exatamente, ele tem convicção, ele conhece a palavra, ele sabe quem é Deus, ele realmente sabe quem é Deus. Nós, muitas vezes, porque não vemos o Deus Todo-Poderoso com os nossos olhos, ou não vivemos na presença de Deus realmente real, nós podemos muitas vezes achar até que Deus não existe. E nós vemos até muitas obras aí de filmes, de livros, Deus está morto e etc. tal. Ou seja, nós sabemos que o nosso Deus é vivo, sim, mas é uma obra da fé. Ou seja, nós cremos pela fé. Quando você crê que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por você, é pela fé que você crê. É pela fé que você reconhece que Cristo é o Senhor da sua vida. É pela fé que você entende que a palavra de Deus foi dada aos antigos para que nós pudéssemos aprender. É pela fé que nós entendemos que a nossa recompensa está com Cristo nos céus. É pela fé que nós entendemos que nós estamos caminhando, sim, dia após dia, nos purificando, nos limpando, nos cuidando para que nós possamos realmente estar debaixo da vontade de Deus, para que Cristo venha nos purificar a cada dia, ou seja, santificado pela palavra, dia após dia, se limpando, para podermos tornar-se varão perfeito e herdarmos os céus. É pela fé que nós entendemos que Deus deu a palavra dele aos antigos. Sim, é pela fé. Mas quando Deus fala através de Paulo, no verso 10, para nós tomarmos as armaduras de Deus, ou seja, que nós temos uma guerra espiritual, ou seja, porque a nossa guerra não é contra os seres humanos, como Paulo fala, não é contra o vizinho, não é na política, não é contra o presidente, contra esse ou contra aquele, contra o deputado, contra o líder, contra o empresário. A nossa luta não é contra essas pessoas, a nossa luta real é contra o diabo. A nossa luta real é contra os dominadores, os demônios que estão aonde? Nas regiões celestiais, meu amado. Os demônios estão nas regiões celestiais, tentando impedir que as nossas orações, as nossas bênçãos cheguem até nós, tentando impedir que, na realidade, nós possamos ter um relacionamento íntimo com esse Deus verdadeiro. Mas é pela fé que nós cremos que nós podemos sim, ou seja, cremos que Cristo morreu na cruz do Calvário e essa morte que ele teve, morrendo na cruz, derramando o seu sangue, nos garante, nos dá o quê? A certeza de sermos filhos do Deus vivo. E através do sangue purificador de Cristo, nós podemos entrar diante do trono de Deus confiadamente, como a palavra de Deus fala em Pedro, e podemos apresentar as nossas petições, podemos apresentar as nossas súplicas, podemos orar e clamar ao Pai, mesmo com circunstâncias humanas que nós desejamos. Ao desejo de uma casa, o desejo de um emprego, o desejo de uma faculdade, o desejo do casamento, da paz, da prosperidade, da parte financeira, ou seja, nós podemos apresentar tudo isso a Deus. E Deus não desconsidera nada disso para nós. Só que nós não podemos esquecer o real sentido da nossa vida, que é os céus. E que existe uma guerra, sim, espiritual. E uma guerra espiritual não é contra Deus, não é Deus contra Satanás. Satanás já sabe que ele não pode fazer nada contra Deus, mas a guerra espiritual de Satanás é contra nós, para que nós desanimamos e perdamos a salvação que com muito custo Cristo conquistou. Um preço muito alto foi pago. E quando a gente continua lendo a carta de Paulo aos Efésios, na realidade, a palavra de Deus fala assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ou seja, depois de todo o andar da sua vida, quando Paulo fala que depois de terem feito tudo, ou seja, é depois do curso da sua vida.
É depois dos anos, é depois de você ter passado. Tem pessoas, que a gente vê na igreja, 90, 96 anos, servindo a Deus desde o ventre. E nós vemos que as pessoas continuam fiéis a Deus, ou seja, resistindo até o fim. Depois de terem feito tudo, eles continuam debaixo da potente mão de Deus. O nosso Deus, na realidade, na mão dele está todo o poder. Na mão dele está toda a glória. Na mão do Senhor está todo o controle. Deus controla toda a humanidade, controla toda a terra. E às vezes você pode perguntar para mim ou para alguém, mas se Deus tem o controle de todas as coisas, por que tantas coisas ruins acontecem? Por que tantas coisas ruins acontecem no mundo? Meu amado, acontecem devido ao pecado. Acontecem devido, como a gente acabou de falar, contra os demônios, as suas potestades, os dominadores deste mundo que estão nas regiões celestiais. E o homem, por si só, na sua natureza pecaminosa, porque todos nós nascemos em pecado e temos que lutar contra o pecado dia após dia, resistindo até o fim para se tornarmos inabaláveis. É essa a realidade do crente que tem que seguir. Independente de quantos anos você serve a Cristo, você não pode desanimar. Você não pode achar, Cristo está demorando, Cristo não vai voltar. Já faz 50 anos que eu sirvo esse Deus e faz 50 anos que eu venho ouvindo que Cristo amanhã pode estar voltando, agora ele pode voltar. Durante esta live, Cristo pode voltar e arrebatar a sua igreja e ressuscitar os mortos. Durante esta live pode começar o reino do anticristo na terra. Uma grande tribulação durante 7 anos. Ou seja, nós temos que estar prontos a qualquer momento, ao toque da trombeta. Assim como Jesus nos ensinou na parábola das 10 virgens. Ou seja, assim como nós somos ensinados que existiam 10 virgens, 5 prudentes e 5 não prudentes. Nós não podemos olhar para a circunstância do mundo, das circunstâncias do nosso país, ou seja, as circunstâncias dos países por aí. A realidade é que todo mundo está sendo preparado para o governo do anticristo, a tecnologia. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, hoje não existe mais privacidade. Vocês, por exemplo, estão aí assistindo a essa live, ou seja, vocês estão interagindo com a gente, mas as plataformas sabem qual a sua região, qual a sua cidade e quem é você. E elas sugerem conteúdos para você de acordo com o seu perfil e de acordo com com o seu acesso no dia a dia na internet. Ou seja, não existe mais privacidade. A tecnologia está presente em todos os lugares. Eu estou em Limeira, tem irmãos que estão na Bahia, outros em Campinas e tem tantos outros lugares do nosso planeta. E estamos todos ligados aqui em tempo real, adorando e aprendendo a palavra de Deus. Ou seja, a tecnologia hoje nós usamos e é bênção para nós, mas essa mesma tecnologia pode levar perdição para alguns. Pode levar a maldade, pode levar a pornografia, pode levar tantas circunstâncias, pode levar mentiras. A realidade é que nós estamos caminhando sim, e hoje está muito mais próximo à volta de Cristo do que estava no período de Paulo, quando ele escrevia, quando os apóstolos falavam que era iminente a volta de Jesus Cristo. E é iminente. Agora muito mais. E nós temos que entender que esse Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Deus da glória, está querendo que eu e você tomemos uma posição. E uma posição de realmente fazermos parte do exército de Cristo. Irmãos, quem participa de um exército, quem faz parte de um exército, só tem um objetivo. Um objetivo: guerrear. Só tem um objetivo: guerrear. E como nós lemos em Efésios, tomando toda a armadura de Deus, ou seja, a armadura só serve para uma coisa: para guerra.
Não pensa que a armadura de Deus que Paulo fala em Éfeso, na verdade é para você se proteger e ficar uma boa vida sem fazer nada. Paulo fala, tomai a armadura de Deus para você combater quem? Satanás, os dominadores desse mundo, os demônios, resgatando almas do lamaçal do pecado, fazendo a obra do Deus vivo. É esse Deus que nos chamou. Não pense que Deus chamou você para poder estar aí deitado na sua cama agora, simplesmente todo dentro da bênção. Sim, a bênção faz parte da vida daqueles que servem a Deus. Mas Deus te chamou para que você tome a armadura de Deus. Vista ela couraça da justiça, como diz, assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. O crente fala a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Então, quando nós vestimos a armadura de Deus, nós temos calçado os pés à prontidão do Evangelho. E pregar o Evangelho é entrar em guerra contra Satanás e seus demônios. Não tem outra explicação. Então, meu querido, até aqui eu trouxe uma palavra para você, para que você entenda que este Deus, o Todo-Poderoso, Senhor Deus dos céus e da terra, não te chamou para você ficar sem fazer nada. Deus te chamou para um único objetivo: fazer parte do exército dele, morar nos céus, sim, mas vestir a armadura para a guerra. E você tem que sair para a guerra. E a guerra não é contra os seres humanos. A guerra não é contra a política. A guerra é contra Satanás, as potestades que estão nas regiões celestiais. E muitas pessoas são induzidas e são conduzidas pelos demônios para destruírem as pessoas, destruírem as famílias. Então, meu querido, preste atenção nisso, porque Deus um dia estará voltando. Jesus Cristo está junto com ele, o galardão, para que possamos ser recompensados. E o galardão, eu e você só vamos receber de um único jeito, fazendo a obra de Deus, vestindo a armadura de Deus e partindo para a guerra. Vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida ainda mais. Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Deus, cada vida que aqui conosco está assistindo essa live. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que vão assistir, Senhor Deus, ao longo da semana, porque esta live vai ficar disponível, Senhor Deus, até quando o Senhor voltar. Que ao longo dos dias, e assim como hoje, a palavra de Deus possa encontrar morada e transformar vidas, Pai. Que as pessoas possam entender, Senhor, o verdadeiro posição em Cristo Jesus. A verdadeira posição, Senhor Deus, que temos diante deste Deus, o Todo-Poderoso, e diante do mundo, Senhor, meu Pai. Deus, através do nome de Cristo, Satanás, ele é expulso. Os demônios são expulsos. As curas, Senhor Deus, e os milagres acontecem. Todo o poder é dado para mim, é dado para cada irmão que está conosco, Pai, porque eles creem em Cristo e têm o nome do Senhor Jesus disponível, sim, para fazer a obra. Senhor Deus, nos ensine a vestir a armadura de Deus, para que possamos resistir, sim, até o fim, mas que possamos, Senhor Deus, entrar em guerras constantes contra Satanás, para arrebatar das mãos dele almas que vão morar conosco no céu, Senhor meu Deus. Deus, um dos principais mandamentos é amar nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, mas se amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos arriscar tudo o que temos para resgatar vidas. Nós vamos colocar toda a nossa vontade, toda a nossa força, todo o nosso desejo, todo o nosso fôlego em busca de almas para Ti. Resgatando, Senhor Deus, aquele que está perdido. Deus amado, Deus querido, que nós não possamos, Senhor Deus, apesar da comodidade do Evangelho de hoje, das igrejas bem estruturadas, com ar-condicionado, com toda a infraestrutura, Pai.
podendo assistir a cultos e mais cultos, louvores e mais louvores, Senhor Deus, em todo momento através da internet. Que nós não se acostumamos, Senhor Deus, com essa boa vida, Pai. Possamos sim, dia após dia, Senhor Deus, desbaratar exércitos, saltar muralhas, porque o Teu Espírito está conosco, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, através das nossas vidas, Pai, transformar, Senhor Deus, Pai, famílias. Que famílias te conheçam, que jovens te conheçam, que adolescentes te conheçam, que crianças te conheçam, Senhor, não só de ouvir falar. Nós vivemos num país cristão. Jesus Cristo é conhecido por todos que estão no nosso país, meu Pai, mas nem todos conhecem com intimidade, Senhor. Nem todos conhecem, Senhor Deus, de poder entrar diante do Teu trono, de poder se abrir contigo, Senhor, e apresentar a Ti, Senhor Deus, todas as angústias, todos os desejos, todas as vontades. Deus amado, Deus querido, Pai amado, abençoa o nosso pastor, o pastor Paulo Roberto Freire da Costa, Pai. Abençoa a sua família, Senhor Deus, a irmã Leia, as filhas, Pai, os netos, Senhor, e o genro Guilherme. Deus, dá a Tua graça a esta família grandemente. Deus, abençoa, Senhor Deus, este trabalho do clamor da virada. Abençoa cada família, Senhor Deus, que está conosco agora. Cada um tem um desejo, uma expectativa de Ti, Senhor Deus, onde o Senhor vai agir. As nossas lutas não são contra a carne, não são contra os seres humanos, são contra as potestades. Mas, Pai, nós temos um coração, Senhor Deus, carente de Ti, um coração desejoso, Senhor Deus, que a Tua obra seja feita. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa, Senhor Deus, grandemente, sim, grandemente, Pai, transformar vidas por completo. É o que eu desejo para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Meu querido irmão, amanhã nós estaremos aqui novamente a partir das 23 horas. Esta live, esse trabalho do Clamor da Virada, ele é de responsabilidade da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Campinas, Belém, sob a presidência do nosso pastor Paulo Roberto Freire da Costa, um grande homem de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa, sim, que você possa, ao longo dos seus dias, pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Não perca tempo, compartilhe essa mensagem. Todos os dias, querido, transmita às pessoas que você conhece um versículo bíblico. Aquele versículo que falou contigo durante a manhã, que você tem a sua devocional. Sim, esse versículo. Copie, cole, envie para cada conhecido seu. Eu tenho certeza que esta palavra vai mudar vidas. E muitas pessoas vão estar lá tão desesperadas que quando receber essa palavra, Deus dará ânimo e Deus operará a favor deles. Eu agradeço a Ti, uma boa noite, agradeço ao pastor Joel por ter me convidado. Que a glória do Senhor, que a paz do Senhor esteja em cada vida. Amém.